Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Vontade, pastor. Podem sentar-se. Eu já ouvi algumas vezes uma frase: dinheiro só causa problema. Então eu quero dizer àqueles que pensam assim, depois do culto, podem pegar comigo o número do meu Pix. Passe lá a chave, que para mim é solução para muita coisa. É verdade que o dinheiro causa problema quando ele é um problema para a pessoa que o administra. Mas o dinheiro é solução para quase tudo, para muita coisa. Alguns até erroneamente citam, achando que está escrito na Bíblia, em 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo não escreveu que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o problema não é o dinheiro, é o sentimento que temos em relação a ele. Com certeza, isso, obviamente, não daria certo, mas se desse, quando alguém fosse batizado, deveria ser batizado com a carteira no bolso, para já ser dizimista ali no batismo. E hoje até é fácil, porque tem notas que não molham, e pode ser com cartão. O máximo que vai acontecer é perder o cartão, depois faz lá uma cópia e tem de novo. Um dos fatos assim marcantes de uma genuína conversão é a pessoa ser dizimista. É a área, talvez, das mais difíceis da vida cristã. Nós sempre teremos, em algum momento, em vários momentos, motivos para não entregar o dízimo. É uma enfermidade, é uma prestação que tem que pagar, é o desemprego. Eu estou recebendo apenas aquele auxílio, então não tem como entregar, como se isso fosse uma opção. E se alguém não consegue viver com 100%, com 90% também não vai conseguir. Com 90% não vai resolver nada. 10% é pouco. Infelizmente, não nasci num lar cristão, infelizmente já bebi, já fumei. Aos 14 anos eu fumava 2 maços de cigarro por dia e bebia todas. E se alguém fizer uma conta rápida, e não vou fazer isso por questão do tempo, gasta-se muito mais com o vício do que 10% de dízimo. Além da saúde, do bem-estar, da paz dentro de casa, de tudo aquilo que ele traz para si. Mas o dízimo tem 3 características que eu quero mencionar hoje. Primeira, ele é anterior à lei. Muita gente diz, não, dízimo é só lá no Antigo Testamento, só Deus que mandou entregar o dízimo. Não, não é verdade. Em Gênesis, no capítulo 14, nos versículos 18 a 20, Gênesis 14, 18 a 20, nós encontramos a primeira pessoa que entregou o dízimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele representava ali a Deus. O dízimo não é entregue ao pastor, ele é entregue à igreja para administrar, mas o representante da igreja era o pastor. E ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E ele continuou dizendo: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. Quando Abrão, que na época não chamava Abraão ainda, ouviu esta declaração, ele deu a Melquisedeque, ele entregou voluntariamente a Melquisedeque o dízimo de tudo. Eu fui missionário muitos anos no meio do mato, eu tenho 43 anos de ministério, estou partindo para os 44, e a minha vocação foi trabalhar em lugares difíceis, às vezes sem água, sem luz. E era interessante a hora da entrega do dízimo, numa cidade do norte de Minas, chamada Bocaiúva, perto de Montes Claros. E eu pastoreava um lugar que chamava Boa Vista dos Matos, ficava na zona rural. Lá não tinha água, não tinha energia elétrica. A escola dominical era 1h da tarde, que o pessoal tinha que colocar milho para a galinha, alimentar o gado, depois ia para a igreja, tinha que levar água, porque não tinha. E na hora da entrega do dízimo era muito interessante. Tinha um gasofilácio, um lugar de entregar o dízimo como aqui tem, só que não cabiam as coisas que eram entregues. Ovos, frango, rapadura, queijo, galinha, dízimo de tudo. Eles entregavam o que tinham. E eu morava na cidade e levava para a cidade, a gente vendia.
e transformava em dinheiro, e aí entregava o dízimo. Abraão entregou o dízimo de tudo que ele tinha. E ele era um homem bastante rico, bastante abastado. Então o dízimo é anterior à lei. Mas ele é da lei. Malaquias 3:10, uma ordem de Deus: trazei todos os dízimos, olha o todo de novo aí, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja abundância, eu farei abrir janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos tais, que dela vos advenha maior abastança. O dízimo traz benefício também, a gente devolve para Deus, e Ele nos dá muito mais do que nós devolvemos. Só o fato de termos como entregar o dízimo já é uma bênção, porque recebemos 100%, devolvemos 10%, Ele nos abençoa ainda mais do que os 100% e os 10% que nós devolvemos. Louvado seja Deus por isso. O dízimo no Antigo Testamento, dízimo antes do Antigo Testamento, mas também em um Novo Testamento. Mateus 23, versículo 23. Há muitas pessoas que acham que o dízimo não está escrito no Novo Testamento, não há nenhum ensinamento sobre isso. Há, e muito claro. Mateus 23, 23. Se dirigindo aos escribas e fariseus, Jesus faz um elogio e depois uma crítica em relação ao dízimo. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o endo, a hortelã e o cominho, que são ervas aromáticas, e desprezo o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Na edição Revista e Corrigida, o juízo, a misericórdia e a fé. E aí ele elogia: vocês fazem isso? Parabéns, mas esquecem de fazer aquilo. Então o dízimo não é apenas de coisas materiais. O dízimo também é algo, vai além das coisas materiais. E há um aspecto do dízimo que é muito esquecido, não sei se vocês todos sabem disso: o dízimo do nosso tempo. Um dia tem 24 horas. Eu preciso entregar para Deus 10% de um dia para o Senhor. E aí é para dedicar para ler a Bíblia, para orar, para falar de Jesus para alguém, para passar algum período com Ele. Alguém diz: pastor, eu não tenho 2h40, eu não tenho 10% de 24 horas para entregar para Deus. Não tem, não? Quanto tempo você passa no celular? E é fácil saber. Eu, que não sou da era da tecnologia, lá no seu celular você consegue saber quanto tempo você ficou no celular. E tudo que você acessou. E não adianta pagar não, tá? Quem comete um crime, os peritos vão lá e resgatam tudo. Todos os sites que você entrou, tudo que você pesquisou. Aliás, você já deve ter passado por isso. Pesquisa o preço do negócio, daí a pouco chega um monte de oferta para você. Porque já sabe que você gosta. E a partir dali sabe uma área que você gosta. O dízimo do tempo. Eu não preciso necessariamente fechar os meus olhos para orar. Não deve fazer isso quando estiver dirigindo, porque, desculpe minha gíria, mas vai dar ruim. Você pode orar de olhos abertos quando não puder fechá-lo. Você não necessariamente tem que ter uma Bíblia. Eu gosto do papel. Mas se não tiver o papel, tem no celular. Ou mencionar algum texto da Bíblia. Dízimo é uma questão de fé. De acreditar que o mesmo Deus que me deu 100% vai me sustentar com 90%. Antes de tudo, de pagar qualquer conta, tem que devolver para Deus o que é dele. Antes de tudo. Mas como é que eu vou fazer? Deus falou que é para entregar, acabou, o restante é com Ele. Mas vão cortar a minha energia elétrica. Se cortar a sua energia elétrica, Deus vai te dar algum jeito de você sobreviver. Pense nisso. Genuína conversão implica em entrega de dízimo. Amém? Vamos orar a Deus. Pai querido, eu louvo o teu nome pelo privilégio de entregar o dízimo. Ao entregar o dízimo, eu estou dizendo que eu recebi algo, que eu tenho algo para comer, algo para comprar alimentos, eu tenho para comprar medicamentos, eu tenho para fazer ação social. É um privilégio, Pai. E como um gesto de amor, eu devolvo ao Senhor apenas, tão somente, 10%.
além das ofertas que não têm um valor estipulado, mas como gratidão também as entrego. Que este seja o sentimento, Pai. E se alguém está assistindo agora, ouvindo, ou aqui presente neste tempo, que não tem sido dizimista, fazei prova de mim, disse Deus e registrou Malaquias no capítulo 3. Fazei prova, passe a entregar o dízimo, e com certeza sua vida vai mudar. Não necessariamente vai ficar rico, não necessariamente vai sobrar dinheiro, comer churrasco todos os dias, comer picanha. Não. Mas não faltará o necessário. Como teu servo Davi declarou, e está escrito no Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não há promessa de riqueza, há promessa do básico, da satisfação daquilo que é necessário. Que nenhum membro desta igreja, que nenhum servo do Senhor, deixe de ser dizimista uma vez sequer. E caso deixe, que entregue com juros, mas nunca deixe de entregar o dízimo. Abençoa, Pai querido, os dízimos que serão entregues, multiplica, dando paz na casa, tudo aquilo que é além do dinheiro e que não pode ser comprado com dinheiro. Sono, tranquilidade, amor, harmonia, vontade de viver, alegria, isso não tem preço. Muito obrigado, porque instituístes o dízimo e porque esta compreensão é muito clara na tua palavra. Abençoa teu servo, pastor Renato, sua família, todos os líderes dessa igreja e a todos os seus membros, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.